Portugal ocupa o primeiro lugar no ranking de consumo de peixe per capita da União Europeia e o terceiro a nível mundial, atrás da Islândia e do Japão. O gosto dos portugueses por peixe faz com que ocupemos na Europa o segundo lugar de outro ranking, do grupo da sobrepesca, partilhado com Espanha e França. São dados da Fundação para a Nova Economia, organização científica britânica que alerta para esse problema. Esta organização chama a atenção para estudos científicos que referem que o setor da pesca pode ter mais lucros e criar mais empregos se os fundos europeus e as cotas forem atribuídos às frotas mais eficientes e se os estoques de peixe voltarem ao seu máximo sustentável. Ao recuperar os estoques de peixe, será possível haver melhores salários e maiores lucros. A Fundação para a Nova Economia admite, porém, que a pesca efetuada pela frota portuguesa é mais sustentável do que a praticada pela francesa. Enquanto os portugueses utilizam o palangre para certas espécies, gerando 6 vezes mais emprego por tonelada capturada, os franceses usam o arrasto, mais nocivo para os ecossistemas marinhos e não gerador de postos de trabalho. Portugal aceitou atingir o rendimento máximo sustentável para cada espécie até 2020, dadas as adaptações que terão de ser feitas e as implicações a nível social de medidas desta natureza. O que pescamos nas nossas águas não é suficiente para o consumo nacional. Consomem-se por ano cerca de 600 mil toneladas, entre peixe, bivalves e moluscos. Portugal importa cerca de 400 mil toneladas. Há, por isso, que alterar este panorama. Em virtude da necessidade da redução do esforço de pesca relativamente a certas espécies e em sintonia com a Política Comum de Pescas da União Europeia, torna-se indispensável apostar no desenvolvimento da aquacultura. O peso da aquacultura nacional no fornecimento de pescado ao mercado português é ainda muito baixo. Sendo o peixe um bom alimento, a aquacultura é uma forma adequada de responder à sua procura. Portugal tem um dos maiores consumos de pescado do mundo inteiro. Nós consumimos anualmente cerca de 57 kg per capita. No entanto, apesar destes números, nós importamos praticamente 2/3 do nosso pescado, tendo um déficit na balança comercial de pescado superior a 600 milhões de euros. E é aqui que o setor da aquacultura pode ter um papel importante, uma vez que em 2013 nós contribuímos apenas com pouco mais de 1,5% do consumo nacional de pescado, ou seja, produzimos cerca de 10 mil toneladas de pescado. Só que nós acreditamos que as condições naturais que nós temos em Portugal podem permitir um aumento maior da produção aquícola nacional, possivelmente até às 100 mil toneladas, e tendo um volume de negócios que possa permitir praticamente anular este déficit da balança comercial de pescado. A produção de aquacultura em Portugal situa-se atualmente entre as 11 mil e as 12 mil toneladas. Sendo o pregado, a ameijoa e o mexilhão responsáveis por cerca de 70% a 75% da produção nacional. Representa cerca de 60 milhões de euros por ano e emprega diretamente 2.500 pessoas. A nível mundial, a aquacultura deixou de ser vista como uma atividade complementar à pesca, uma vez que os seus níveis de produção são cada vez maiores.
Atualmente, cerca de metade do pescado para consumo humano provém da aquacultura. Este número irá crescer devido a uma maior confiança do consumidor, pois cada vez mais a aquacultura é praticada de uma forma responsável e sustentável, tendo em conta a preservação dos recursos naturais e garantindo elevados padrões de segurança alimentar. Temos condições naturais excepcionais, quer para a produção de dourada, robalo, em regime de esteiros ou em regime de jaulas em locais protegidos, quer para a produção de peixes planos em sistemas intensivos fechados ou para a produção de trutas nas nossas águas interiores, em águas doces, ou então para a produção de bivalves, quer de mexilhão em mar aberto, quer de ostras ou de amêijoa, principalmente na Ria de Aveiro, na Ria Formosa e na Ria de Alvor. Para o país ser mais rico, nós temos de apostar muitíssimo na aquacultura, porque ao apostar na aquacultura, nós podemos depois transformar os produtos dessa aquacultura, aumentando ainda mais a indústria transformadora, que já é uma grande indústria à escala europeia. Sendo certo que nós sabemos que a transformação de pescado põe 100% de valor a mais sobre o produto da matéria-prima. Portanto, é uma indústria que pode ser rentável e que gera também rendimento para o país. E aqui nós temos um bocadinho tido a atitude até hoje de criar enormes obstáculos à aquacultura, a começar na nossa mentalidade, de entendermos que Portugal não é um país que possa ser competitivo na aquacultura. Dizemos, bom, a nossa costa não é adequada, a hidrodinâmica do nosso mar não é adequada e logo não se faz. Até ao que temos visto nos últimos anos, que tem sido, por exemplo, uma aposta na aquacultura dos bivalves no Algarve, que tem levado investimentos a virem para a área da aquacultura, sendo que Portugal, aparentemente, em termos de qualidade das águas, da condição das águas, tem características absolutamente únicas na Europa para poder, inclusivamente, vir a ser um grande produtor europeu da aquacultura. Tem-se estado a produzir essencialmente 4 espécies de peixe: o pregado, a dourada, o robalo e a truta, mas está-se a diversificar a oferta como resposta a uma procura crescente. A Estação Piloto de Piscicultura de Olhão, que pertence ao IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está a funcionar desde 2001 e foi criada para fazer investigação em aquacultura a uma escala semi-industrial, ou piloto. Esta unidade produz toneladas de peixe para poder obter a informação sobre a alimentação e o crescimento das várias espécies. O que nós fazemos aqui é investigar as diversas partes deste ciclo produtivo, desde a reprodução, quando os ovos põem, como é que põem, o que é que se alimenta os reprodutores, como é que podemos melhorar a qualidade da reprodução. Os animais, quando nascem, são larvas, são muito pequeninas, um robalo, uma corvina, uma dourada, um linguado tem 3 milímetros de comprimento quando nascem, são quase transparentes e, portanto, são muito sensíveis. Eles vão ser todos alimentados com granulados que são específicos e, portanto, são adequados às espécies. Para chegarmos a essas composições, o que é que come uma dourada, o que é que come um robalo, o que é que come um linguado, o que é que come uma corvina, são necessários fazer ensaios, testar os níveis de proteína, os níveis de gordura, enfim, dessas mesmos alimentos. Depois é preciso testar, por exemplo, se podem crescer todos juntos, se podemos juntar robalos e douradas no mesmo tanque, se isso faz sentido. Ou seja, a ideia aqui é fazer vários ensaios. A Estação de Piscicultura de Olhão dispõe de diversos tanques de terra, antigas salinas que foram adaptadas para a piscicultura. Têm vindo a ser desenvolvidos projetos, nomeadamente com espécies que têm tido pouca procura pelos consumidores. O projeto Valprotai, Valorização e Produção de Tainha, visa a valorização de uma espécie que é pouco utilizada e consumida pelos portugueses. Para além da valorização da tainha, uma das coisas que nós também temos interesse, evidentemente, é a sua produção em aquacultura. E para isso estamos a fazer experiências para se conseguir reproduzir a tainha em cativeiro e obter larvas e juvenis que depois serão utilizados em aquacultura e também, do ponto de vista nutricional, quais são o tipo de alimentos que serão melhores a ser fornecidos à espécie. É uma espécie que tem imenso valor porque, do ponto de vista da aquacultura, por exemplo, se consegue produzir relativamente bem, cresce relativamente bem também e é uma espécie omnívora e, portanto, come na base da cadeia alimentar. Comparativamente com os carnívoros, precisa de muito menos proteína de peixes, que atualmente são utilizados para a dourada e para o robalo, que são as espécies principais, e, portanto, tem o máximo interesse em ser produzida. O IPMA está também a testar o sargo para ver se compensa chegar à fase de comercialização.
Este trabalho está a ser feito em parceria com uma empresa privada, a Atlantic Fish. A empresa produz anualmente cerca de 300 toneladas de robalo e dourada e aproximadamente 200 toneladas de ostra, exportando 20% da sua produção. Esta instalação eram antigas salinas que foram, no final dos anos 80, reconvertidas para a produção de camarão. Depois, anos mais tarde, foram alteradas para a produção de peixe. Sentimos a necessidade de fazer investimentos para a poupança energética. Portanto, toda a água na altura era bombada por uns reservatórios e depois distribuída por gravidade para cada um dos tanques. E com o aumento do preço da energia e do custo da energia, obrigou-nos a repensar o modelo de negócio e a repensar a operação. Movimentámos quase 1 milhão de metros cúbicos de terra, tivemos que afundar os tanques, abrimos canais de vala aberta amplos que permitissem a entrada e a saída de água de cada um dos tanques. Com a maré, quando entra a água, entra também muito alimento natural que os peixes comem, torna o peixe com um aspecto e um sabor e uma carne muito semelhante ao peixe selvagem. Portanto, a pesca é realizada apenas de acordo com as encomendas, feita nas primeiras horas da manhã, quando as temperaturas são mais baixas, portanto, e é feito um lance, como a rede de pesca tradicional, depois o cerco, e depois o peixe é colocado em dornas com água e gelo para o peixe morrer através de choque térmico, portanto, que é a maneira mais rápida e que garante que as características organoléticas do produto e do pescado se mantenham durante mais tempo. Temos 20 tanques de produção de peixe, 3 tanques de produção de bivalvos e 6 estufas de pré-engorda. Portanto, o que produzimos há mais tempo é a dourada e o robalo. Estamos a fazer experiências com a corvina e com os sargos. Os peixes chegam para cá nos tanques de pré-engorda com entre 5 e 10 gramas. Portanto, fazem o crescimento e a adaptação às nossas condições em termos de água, temperatura, até às 40 a 50 gramas. Depois daí são transferidos para os tanques de terra, onde fazem o resto do crescimento. O ciclo de produção de um peixe demora entre 1 ano e pouco a 1 ano e meio, até às 400 gramas. Se estivermos a falar de peixe de 1 kg, 2 kg, já demoram vários anos a produzir. O IPMA tem estado a ensaiar novas técnicas para a produção de peixe em mar aberto, para proporcionar aos interessados conhecimentos para essa produção. Outros ensaios que fizemos também foi o ensaio de cultivo em jaula oceânica. Portanto, o mar português é muito falado, mas tem condições de ondulação e de correntes muito fortes. São condições muito extremas. Não temos zonas protegidas na nossa costa, como existem em outros países, e, portanto, tivemos que testar o cultivo, não só saber se os sistemas aguentavam, mas também ver o que é que os peixes cresciam em mar aberto, e fizemos isso com dourada e com o sargo, e fizemos isso com corvina mais recentemente. A ciência está sempre à procura de novos equipamentos, também nós estamos sempre aqui à procura de novas descobertas para que o peixe cresça melhor, cresça mais rapidamente, cresça mais saudavelmente, para que o custo de produção seja cada vez mais barato e torne o peixe mais acessível às pessoas e para que o consumidor consiga lá chegar. A corvina, espécie que tem um crescimento mais rápido do que o robalo ou a dourada, pode atingir em pouco tempo 2 a 3 quilos. E, à semelhança do salmão, pode ser transformada, filetada, consumida em posta ou até fumada, o que lhe dá uma grande possibilidade de comercialização. A corvina pode vir a representar no sul da Europa o que o salmão representa nos países do norte. No sul do país, têm sido criados novos espaços para o desenvolvimento da aquacultura offshore. A Companhia de Pescarias do Algarve possui competências sólidas no domínio da aquacultura, fruto da sua ligação ao meio científico e académico, detendo atualmente um elevado potencial de produção de bivalvos em estruturas offshore. Ao largo da ilha da Armona, desde 2010,
a empresa detém uma concessão para a produção de mexilhão e ostras, que se destinam em grande parte à exportação. Ao todo, 14 lotes com uma área total de cerca de 340 hectares. Hoje em dia já grande parte do peixe e dos bivalves e musgos que se comem no mundo inteiro são provenientes da aquicultura. No nosso caso é uma aquicultura feita em mar aberto, em que nós proporcionamos e instalamos umas estruturas que permitem tanto as ostras como os mexilhões desenvolver-se sem qualquer alimento e sem qualquer fármaco. Portanto, estamos muito empenhados em continuar o nosso trabalho. E o nosso objetivo é atingirmos a curto prazo uma produção na ordem das 7 a 8 mil toneladas de bivalves produzidos em mar aberto. A semente do mexilhão agarra-se naturalmente, portanto anda à deriva nos oceanos, agarram-se às nossas estruturas, às cordas, aos cabos, ali ficam fixados e depois vão crescendo. Temos o chamado barco-fábrica, em que retiramos o mexilhão, lavamos, separamos, calibramos e vai já preparado para ensacar. A ostra é um processo mais científico e é mais trabalhoso. Esperamos produzir cerca de 200, 250 toneladas de ostra este ano. E num futuro, talvez chegar às 400, 500, depende de como as coisas correrem. Também optámos por ganhar uma cota nacional em termos de operadores e produtores de bivalves, que nos vão permitir ganhar alguma notoriedade e conhecimento no mercado nacional. Agora, acreditamos que mais de 75% da nossa produção seja destinada à exportação. Uma área de grande dimensão como esta exige acompanhamento cuidadoso face aos eventuais impactos que daí possam resultar, tendo em vista o controle global da zona e da respectiva área de influência. Os eventuais impactos não se refletem apenas ao nível do ecossistema, mas também ao nível das comunidades locais, fortemente ligadas às atividades marítimas, o que impõe um acompanhamento contínuo por parte das entidades responsáveis. Temos um conjunto de responsabilidades operacionais, que vai desde o acompanhamento da pesca até à fiscalização e ao acompanhamento da aquacultura, em que nós assumimos as responsabilidades do Estado nestas áreas, sempre do ponto de vista da avaliação científica ou da avaliação da segurança do ponto de vista do recurso. Somos também a instituição que é responsável por garantir que não existe fitoplâncton tóxico que tenha influência nociva nos moluscos bivalves, por exemplo, e que sempre que nós demos a garantia da qualidade desses produtos vivos do mar, a população possa saber que os pode consumir sem problemas. O desenvolvimento da aquacultura exige uma investigação contínua. Para além do IPMA, diversas universidades, institutos politécnicos e centros de investigação têm vindo a desenvolver ações e projetos de investigação com vista a aumentar o conhecimento sobre este setor. O projeto Rastremar é desenvolvido aqui na Universidade de Aveiro, teve o seu início há 4 anos e é financiado pelo Promar. Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de determinar qual o local de origem dos produtos comercializados. Produtos estes aquícolas, refiro-me a peixes oriundos aqui das marinhas de Aveiro e também de bivalves recolhidos aqui na Ria de Aveiro. O que nós pretendíamos era, pegando naquele peixe, num robalo, numa dourada, determinar qual a sua origem, ou seja, de que marinha é que eles vinham, qual era a empresa que o estava a produzir. Aquele berbigão vinha de onde, de que canal da Ria de Aveiro ele vinha. Tem implicações de saúde pública, porque nós necessitamos de saber qual é o local onde ele é colhido e daí ter sido financiado. Para o público é muito importante nós sabermos qual a origem dos produtos que estamos a consumir. Todo este projeto é desenvolvido como uma valorização das empresas que são nossas parceiras e que nos ajudam e que nos fornecem muito do material biológico com que trabalhamos. Na parte da biologia molecular, o que nós fizemos foi escolher o muco exterior do peixe, porque, mais uma vez, eu posso ir a uma banca de supermercado, retirar muco
e não vou danificar o organismo, o consumidor vai continuar a consumi-lo. No bivalve nós escolhemos a concha, porque a concha também exterior não acarreta nenhum problema para o organismo. Na parte da lipidómica escolhemos o músculo adutor, porque é uma estrutura fixa que também é pouco sensível a variações sazonais. Eu vou falar do projeto AquaSafe. É um projeto muito interessante porque o nosso objetivo nesse projeto é trazer a compreensão da microbiologia na aquacultura e como os micróbios interagem com os peixes, com os processos de depuração da água da aquacultura, o surgimento de doenças, da importância de probióticos, como que a microbiologia do sistema pode contribuir com uma melhor produção animal e para a saúde do peixe. É claro que também procuramos utilizar técnicas moleculares que são economicamente acessíveis ao aquacultor. A produção de bivalves em zonas intertidais, zonas sujeitas ao efeito das marés, é um dos métodos de produção mais tradicionais usados em Portugal. Este é um tipo de produção extensivo, gerador de muitos postos de trabalho devido à elevada mão de obra necessária. As principais zonas de produção de aquacultura de bivalves em inshore localizam-se na Ria de Aveiro, na Ria de Alvor e na Ria Formosa, sendo a amêijoa e a ostra as espécies mais produzidas. Mais recentemente, tem aumentado a produção de mexilhão, sobretudo no Algarve, em mar aberto. Em 2012, o governo português atribuiu por 30 anos a Testa e Cunhas S.A. uma concessão offshore na costa algarvia para a produção de mexilhões e ostras em larga escala. O nosso mar é extraordinariamente rico, nós estamos impressionados com a capacidade produtiva. Todas as melhores expectativas que pudéssemos ter em relação ao crescimento do mexilhão foram ultrapassadas. Nós, neste momento, temos cerca de 16 hectares produtivos e temos 5.300 cordas de produção. Temos instalado aqui cerca de 750 a 1.000 toneladas de potencial produtivo com as cordas que temos neste momento instaladas. Nós captamos a semente nas nossas praias com autorização especial da Direção-Geral das Pescas. Colocamos essa semente em cordas de produção, colocamos uma malha de algodão biodegradável que vai fazer num primeiro tempo de colocação com que o mexilhão se agarra à corda e seguidamente essa malha dissolve-se naturalmente no meio ambiente e o mexilhão está agarrado à corda e processa todo o seu crescimento até atingir o tamanho comercial. Produzir mexilhão que se alimenta naturalmente do alimento que há na água, que não tem qualquer outra intervenção humana para além da do maneio normal e da de captar a semente, essa sim é a aquacultura que nós acreditamos e é essa aquacultura que nós estamos a fazer. Todo este processo é de tal maneira natural e de tal maneira biológico que nós conseguimos a certificação em modo de produção biológico através da SGS e do IPAC. Os portugueses não consomem muito porque se calhar não tinham à disposição com a facilidade que num futuro muito próximo terão. Mas obviamente que um projeto com esta dimensão é pensado para colmatar o déficit de produto que existe na Europa e portanto para exportar, nomeadamente para mercados como o espanhol, como o francês, o irlandês e o italiano. A atribuição de subsídios pela União Europeia e pelo Estado português tem permitido transformar diversas áreas anteriormente ocupadas pela produção de sal e que se encontravam inativas em áreas de produção de peixe de aquacultura, em esteiro. É o modo mais tradicional e o mais praticado em Portugal, que desde o início tem centrado a sua produção sobretudo em dourada e robalo.
poderão ser usados vários sistemas para a produção em aquacultura. Intensivo, caracterizado pelo uso de rações na alimentação dos peixes, em virtude das suas densidades elevadas. Extensivo, usando apenas alimento natural, com densidades reduzidas. Semi-intensivo, semelhante ao método anterior, mas com recurso a um complemento de alimentação artificial com densidades mais elevadas. Este último é o mais usado. A aquacultura em águas interiores utiliza o sistema intensivo, quer em tanques, quer em estruturas flutuantes. As principais zonas de produção são as albufeiras de barragens e troços de rios com águas frias. Situam-se no centro-norte e norte do país. A principal espécie produzida é a truta, existindo potencial para a xigã e a enguia. A Cástia Cabeira Limitada produz 600 toneladas de truta por ano. Trabalhamos com a grande distribuição toda, o que nos permite ter um produto com uma qualidade constante o ano inteiro. Pescamos consoante as encomendas do dia, temos pescas todos os dias e, portanto, o produto que é pescado dos nossos tanques entre as 7 e as 9 da manhã chega aos nossos clientes cerca de 8 a 10 horas depois, ou seja, trabalhamos sempre com uma qualidade e com uma frescura máxima. Sentimos a necessidade de controlar melhor o produto que fazemos e então construímos também a nossa própria fábrica de alimentos compostos para peixes. Temos a certeza que temos um produto com uma qualidade constante e feito com fórmulas exclusivas desenvolvidas por nós. Temos uma licença de 600 toneladas, portanto aqui não há muito por onde aumentar a produção, mas estamos agora a começar a entrar no mercado do processamento, portanto no mercado da filtragem, das conservas e das petadas, portanto o nosso futuro irá ser por aí. Encontramos no litoral sul, em Sines, um sistema de produção intensivo em offshore, de criação de robalos e douradas, desenvolvido pela Aquamar e que teve o apoio do Programa Operacional Pesca ProMar para a ampliação do projeto original, prevendo a produção de espécies como a corvina, o linguado e o pregado, peixes que estão menos expostos à concorrência internacional, criando assim mais valor para o setor. A Aquamar Aquacultura Marítima é o mais recente investimento do Grupo Coelho e Castros. Está localizada no Porto de Sines e neste momento produzimos cerca de 100 toneladas entre robalo e dourada. O projeto da empresa Aquamar envolve as áreas de reprodução, nutrição e cultivo, num investimento que ronda os 2 milhões de euros e que conta com uma comparticipação na ordem dos 1.500 milhões de euros de fundos nacionais e comunitários. A produção de peixe em cativeiro ganha uma nova dimensão, dadas as limitações das capturas impostas para algumas espécies selvagens. A ciência tem dado um forte contributo para o desenvolvimento da produção aquícola no nosso país, nomeadamente em aspectos relacionados com a alimentação e a saúde dos peixes e dos bivalves, questões essenciais para o aumento do seu consumo. A atividade extrativa, nós sabemos que tem limitações muito grandes, tem limitações que têm a ver com a dimensão dos nossos estoques, porque a pesca é ela própria limitada. Essa preocupação tem que ser constante, sob pena de darmos cabo daquilo que temos e de daqui a uns anos não termos nada para pescar, e portanto essa é uma preocupação mais de gestão. Agora temos a parte da produção, da aquacultura, dadas as limitações da pesca, ganha agora uma nova dimensão, que é a possibilidade de podermos produzir de maneira diferente um produto semelhante que vá ao encontro das necessidades e que ainda por cima possa ser exportado. E portanto são esses os grandes desafios agora, e o que nós temos como grande preocupação é retirar a aquacultura da dependência da pesca, dos produtos da pesca, e torná-la independente disso, fazendo substituição de matérias-primas, por exemplo, da agricultura. E hoje também a parte do impacto ambiental é outro dos aspectos que nos preocupa bastante.
Embora a produção aquícola seja ainda dependente, em maior ou menor grau, da utilização de recursos da pesca por via do consumo da farinha de peixe para o fabrico de rações, é um facto que tem vindo a diminuir a sua dependência desta matéria-prima. No CIMAR, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, alguns dos seus investigadores têm-se debruçado sobre esta questão. A linha da aquacultura aqui do CIMAR tem várias valências. Eu estou mais ligada com a parte da nutrição, no sentido de procurar alternativas à tradicional farinha de peixe. Pescar peixe para alimentar peixe não é sustentável. Dentro dos ingredientes que nós avaliamos, as plantas têm de facto um papel fundamental. Procuramos muitos ingredientes vegetais, milhos, trigos, concentrados proteicos de origens variadas de vegetais. Neste momento tivemos um projeto grande que teve como objetivo avaliar o impacto das algas e, portanto, incorporamos algas nesses alimentos para peixes. Há também quem avalie o impacto sobre o bem-estar do animal dessas mesmas dietas que nós testamos, em termos de saúde do peixe, do seu bem-estar, da sua resistência a doenças. Também, ao selecionarmos dietas menos poluidoras, vamos proteger a carga e as emissões de azoto e fósforo para a água, diminuindo o impacto desse mesmo ambiente. Tudo isto visa a sustentabilidade do sistema, procura de ingredientes que protejam o meio ambiente, procura de ingredientes que garantam o produto final que o consumidor goste e que consiga ver nesse produto os benefícios para a sua saúde. O objetivo é produzir um peixe com uma proteína de elevada qualidade, com um teor de ácidos gordos essenciais, os conhecidos ômega 3, tão importantes para o consumo humano, para a diminuição das doenças cardiovasculares. Globalmente, o objetivo do nosso laboratório é, de facto, a produção de produtos do mar de elevada qualidade e de elevada segurança ao menor custo ambiental possível. Atualmente, a farinha de peixe é sobretudo utilizada nas chamadas rações de engorda, em situações específicas, tais como a desmama, a pré-engorda e a alimentação para reprodutores. A Soja de Portugal é um grupo que opera no setor da indústria agroalimentar há mais de 70 anos. A Aqua Soja, uma das empresas do grupo, produz numa das suas fábricas, situada em Ovar, alimentos compostos para a aquacultura. Com as novas instalações e uma nova linha de produção, a empresa triplicou a sua capacidade produtiva. A AquaSoja dedica a sua produção aos alimentos para a aquacultura e dedica essencialmente hoje em dia para exportação. Mais de 85% da nossa produção destina-se aos 4 cantos do globo. Nós tanto temos clientes na nossa vizinha Espanha, como temos clientes em países tão dispares e distintos como a Arménia ou a Polónia. Os alimentos que produzimos para a aquacultura vão de encontro àquilo que são as necessidades dos nossos clientes. Quando estamos a falar do Mediterrâneo, estamos a falar essencialmente de alimentos para dourado e robalo em regime de aquacultura, mas também produzimos para esturjão, por exemplo, na Arménia. Hoje em dia, a alimentação animal são produtos de elevadíssima qualidade e obedecem a normas de rastreabilidade e elevados padrões, ou seja, todas as matérias-primas tendem cada dia mais a um controle rigorosíssimo e, por sua vez, também tendencialmente e no setor da aquacultura para a sustentabilidade dos oceanos. Isto é, nós dentro do grupo também temos uma unidade que faz a valorização de subprodutos de origem de peixe, recolhidos, por exemplo, nas lotas, nas conserveiras, por sua vez são transformados em matéria-prima que utilizamos na produção dos alimentos para a aquacultura. O desenvolvimento da produção nacional de aquacultura contribui para reduzir o déficit da balança comercial, criar postos de trabalho em zonas afastadas dos grandes centros populacionais e obter um produto de reconhecida qualidade e frescura, quando comparado com outros provenientes do estrangeiro. Acresce-se que, para várias espécies, o sistema de produção em Portugal continua a ser extensivo, originando menos impactos sobre o ambiente.
os casos de sucesso multiplicam-se, fazendo com que em várias empresas se perspective um futuro promissor. A produção de bivalves em Portugal tem um grande potencial de crescimento. Dado o elevado consumo de bivalves em vários países europeus, algumas empresas portuguesas têm vindo a apostar nesses mercados. Tudo para lá. As ostras vêm sempre França, com 2 milímetros, muito pequenininhas. Estão aqui a volta de 2 anos e meio para poderem ser vendidas. Mensalmente temos trabalho de manutenção, virar sacos ou desdobrar. Elas vêm pequenininhas assim, como essa. E agora vamos trocar de sacos, colocar uma malha mais larga. 99% daquilo que produzimos é para a França. A França é o maior consumidor europeu, o maior produtor europeu também. Tem uma especificidade muito grande na escolha das ostras e na qualidade delas. Felizmente, a Ria de Aveiro apresenta esse tipo de qualidade. Nós temos, durante o ano todo, o que seria o segundo escalão em termos de qualidade das ostras. Algumas vezes, durante o ano, conseguimos atingir o melhor que existe. Em termos de preços, conseguimos manter os preços mais elevados. Queremos colocar esse produto no mercado nacional, que não é muito reconhecido. As pessoas ainda não conhecem, não sabem distinguir a qualidade do nosso produto. Mas é um trabalho que nós estamos desenvolvendo e que acho que a muito curto prazo vamos conseguir chegar a esse objetivo. A Expo Orsado situa-se aqui na zona de Setúbal e beneficia das condições naturais aqui do nosso estuário para fazer uma ostra de boa qualidade, ao nível do que se considera especial em França. E temos beneficiado de parcerias muito interessantes, quer com uma das maiores maternidades de França, quer com o principal expedidor de ostras francês, que depois envia as nossas ostras para Xangai, para Hong Kong, para os melhores restaurantes de Paris. São ostras especiais, ou seja, a taxa de carne é superior a 14%, 15%. E depois também é muito importante em termos de mercado é a forma da ostra, porque se a ostra está deformada não tem venda, não é? Em termos comerciais também não é vendável. Daí ser super importante a manipulação. Tem que ser sempre mexidas continuamente, os sacos têm que ser virados para elas não deformarem. Também as parcerias a nível local com a APSS também têm sido muito vantajosas, porque se têm encontrado soluções para termos parques de produção que são compatíveis com a qualidade que queremos ter. Um músculo forte, a casca também branquíssima. Depois esta ostra tem uma vantagem em relação à ostra do Algarve e da Aveiro. Como o rio tem uma percentagem de salinidade mais baixa, a ostra é um pouco mais doce, menos agressiva, não é tão salgada. Pronto, para algumas pessoas é uma vantagem, para outras não. Temos uma produção de 80 toneladas este ano e a nossa intenção é duplicar a produção, sempre com vista à melhor qualidade e, se possível, que os portugueses também ganhem o gosto com este tipo de ostra especial e comecem a valorizar o produto também no nosso país.
Basicamente o que nós fazemos cá é adquirir a semente, a ostra pequenita, em França, e depois fazer a produção normal, não é? Todo o trabalho, toda a triagem, que demora à volta de 2 anos até termos a ostra pronta para mandar. Praticamente toda a produção destina-se ao mercado francês. Um dos projetos da empresa a curto prazo é tentar conquistar o mercado nacional. Temos o IVA das ostras um bocadinho elevado, que não ajuda nada nisso, né? Mas pronto, vai ser um desafio, vamos tentar. Durante o verão também temos o problema, nesta fase agora, a ostra está numa fase que está a ficar ovada, portanto está-se a preparar para desovar. Portanto está muito frágil, não podemos usar as nossas máquinas para a triagem, para a escolha. Tem que ser um trabalho manual, portanto vai-nos obrigar a processar muito menos ostra. A partir do mês de setembro começamos outra vez num ritmo mais acelerado, que é para termos a nossa produção mais ou menos pronto para o mês de novembro, dezembro. É quando o mercado francês precisa das ostras para o Natal, é uma tradição em França. Aqui nos nossos viveiros o que acontece é que não temos só as ostras, não é? Temos aqui, por exemplo, como vocês podem ver, debaixo dos sacos das ostras, nasce o mexilhão, temos muito mexilhão, temos os borriés, na parte de baixo temos boa amêijoa, os nossos terrenos são ótimos para isto. A empresa está também a pensar seriamente em começar a produzir amêijoa. Nós estamos aqui a fazer agora um tipo de afinação diferente, que é no chão, onde é que nós vamos colocar poucos indivíduos por metro quadrado, cerca de 30, ao contrário do sistema normal, que são 300 ostras no metro quadrado. Com esta afinação vamos conseguir fazer uma ostra de muito boa qualidade, que está destinada a um cliente mais exigente, não se importa de pagar mais qualquer coisa, mas que vai ter a certeza que vai ter ali um produto excepcional com todas as garantias de estar sempre cheio. Temos condições espetaculares, temos ótimas temperaturas, tanto aqui em Alvor como na Ria Formosa, Ria de Aveiro. Consegue-se fazer uma ostra, digamos, a metade do tempo que a França faz, que a Irlanda faz, temos essa vantagem. Espetáculo. Em alguns casos, o sucesso não foi tão evidente. Porém, a diversificação dos produtos de aquacultura tem vindo a afirmar-se. Comecei a comprar as salinas em 86. Comecei a transformar a primeira em 89. Foi na altura que não se conhecia nada sobre este assunto. Desenvolvi isto porque gostava imenso deste trabalho. Comecei a produzir cerca de 100 toneladas, 100 e tal toneladas. Não aumentei a capacidade de produção porque quis ir para a qualidade. Temos 50 km quadrados que podíamos utilizar na piscicultura. Não se utiliza porquê? Porque as autoridades não estão a ver isso com olhos de verem. E no Salgado de Setúbal é igual, no Salgado da Figueira é igual. Nós poderíamos ir para a frente, Portugal podia produzir também as suas 50 mil toneladas de peixe, não produz. No ano de 95, 96, apareceram aqui umas pessoas, uns estudantes, que hoje são formados e estão a trabalhar muitíssimo bem, que é a doutora Helena e o doutor Rui, e portanto apareceram com o setor das algas. Ora, portanto, é um trabalho integrado para melhor peixe e para criar boas algas também. Nós produzimos as nossas macroalgas no que se chama um sistema de aquacultura multitrófica integrada, que não é mais do que imitar o funcionamento do ecossistema, em que nós temos os peixes, ou o camarão, ou outros organismos, que têm o seu metabolismo natural, libertam os nutrientes para a água resultantes do seu metabolismo e depois as macroalgas vão absorver os nutrientes que estão dissolvidos na água. É exatamente o que elas fazem quando estão na praia. Aqui o que nós fazemos é concentrar as 2 unidades de produção. As nossas macroalgas são então produzidas num sistema inovador. Somos os únicos na Europa a fazer produção de macroalgas em terra, em sistema de tanques em terra,
o que nos permite ter uma maior diferenciação do produto, quer a nível da qualidade, quer na forma como nós trabalhamos com os nossos clientes para adaptar as propriedades das algas aos produtos que eles querem desenvolver. A investigação científica tem um papel fundamental na produção de algas em aquacultura. Eu trabalho em cultivo de macroalgas marinhas. Nós, neste momento, temos um projeto em que estamos a cultivar estas algas num sistema de aquacultura multitrófica integrada. Um exemplo, se nós tivermos uma aquacultura com peixe, esse peixe, durante o seu crescimento, vai ser alimentado com ração e, portanto, o que vai acontecer é que os efluentes dessas aquaculturas vão conter restos de alimento não digerido, vão conter fezes e, portanto, essa água pode ser utilizada no cultivo de ostras, por exemplo, que é um organismo filtrador e que vai filtrar, remover da água essas partículas orgânicas e utilizá-las para o seu crescimento. Um sistema de aquacultura multitrófica integrada traz vantagens económicas e ambientais à aquacultura. Por um lado, porque em termos económicos todos os produtos que vão ser cultivados em conjunto vão ter um valor comercial e, por outro lado, o efluente vai ser mais limpo, já que vão ser removidos estes compostos poluentes e a água será mais limpa ou poderá ser eventualmente recirculada para a aquacultura dos peixes. O país precisa de aumentar a sua produção de pescado para diminuir o déficit da balança comercial. O aumento da produção nacional de peixe e bivalves também provoca a diminuição dos custos de transporte fruto da importação e a respectiva pegada ecológica, duas razões mais para se investir na aquacultura nacional. Apesar da qualidade excepcional das nossas águas, os produtores têm-se debatido com alguns problemas nos últimos anos, especialmente a nível do licenciamento e do ordenamento do território. Recentemente, já durante o ano de 2015, o Governo foi capaz de implementar uma medida excepcional. Vamos ter licenças com prazos mais alargados e isto certamente irá atrair investimento, quer nacional, quer estrangeiro. Quando a figura do balcão único também estiver implementado, os investidores que queiram investir nesta área poderão fazer todo o seu processo de licenciamento eletronicamente sem ter necessidade de recorrer aos tradicionais papéis. Por outro lado, a questão do ordenamento do território, irá ser criado o plano de situação da aquacultura, que irá permitir identificar as atuais áreas de produção e novas áreas com potencial para a instalação de novos investimentos. Um investidor, ao consultar este plano, saberá exatamente onde é que não pode construir e onde é que pode instalar a sua produção. Depois, trata-se de também implementar algumas medidas de âmbito fiscal que poderão vir trazer alguma igualdade, alguma justeza ao setor da aquacultura, nomeadamente quando comparamos com o setor da pesca ou com o setor da agricultura. A nossa produção de aquacultura cumpre com todos os requisitos, quer veterinários, quer também em termos ambientais. E é bom que o consumidor que está em casa perceba que consumir o nosso pescado, seja ele peixe, seja ele bivalves, seja ele algas, seja ele crustáceos, é seguro, não há que ter medo e cumpre com todas as regras de higiene e segurança alimentar.